Consultor de desenvolvimento humano e fundador da Cosmos, né, Coaching, e vai conversar com a gente a partir de agora. Se você tem alguma dúvida, pode ligar 3838-1213 ou participar pelo nosso WhatsApp, que é o 99956-1213, para entender como essa técnica pode lhe ajudar, né? Se você está passando por algum problema, né, está passando naquele momento de estresse, né, no dia a dia, a correria. Todo mundo hoje, eu acho que anda com essa palavra na ponta da língua, né? Estresse. Sim. Então, se você tem alguma dúvida, pode ligar e participar conosco. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Michele. Eu que agradeço pela oportunidade, né, pelo convite para participar do seu quadro aqui, do Doutor Responde. E espero aí que eu possa ajudar de alguma forma, que as pessoas consigam... quem tiver dúvida, pergunte mesmo, porque querendo ou não, é uma área nova aqui, né, no Nordeste. Eu até estava comentando com você aí, antes de ficar ao vivo, né? Eu fiquei muito surpreso. Eu sou de São Paulo, não sou natural daqui. Eu vim para ficar aqui na região do Pajeú. E eu fiquei surpreso por não ter tanto, né, aqui na região. É uma técnica nova mesmo aqui na região, né? Alguns profissionais estão já começando a divulgar essa técnica, mas ela é nova. Então você veio de São Paulo e trouxe ela na mala também para colocar em prática aqui e ajudar as pessoas. Trouxe junto para poder ajudar as pessoas, ajudar na parte do desenvolvimento pessoal. Querendo ou não, hoje é uma área que cresce muito. Sem desenvolvimento, sem conhecimento, as pessoas elas não conseguem se movimentar para sair do lugar. Então vamos lá, para o ouvinte entender o que é coaching. Explica para a gente que técnica é essa. O coaching é uma metodologia criada pelo Timothy Gallwey, que é dos Estados Unidos, né? Ele criou essa técnica lá e ela vem se alastrando muito para todas as áreas, para todas as regiões do mundo. O coaching ele trabalha muito com a parte do desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano nas áreas profissionais, que foi onde começou. E hoje ela é voltada não só para o profissional, mas também para o pessoal, né? Existe até aí uma questão ética entre os coaches e os psicólogos, né? O psicólogo ele é responsável por tratar, né, questões de desenvolvimento humano também, só que ele é mais focado na parte de traumas de infância, de questões que envolvem agravamento mais profundo. Sim. Né? O coaching, ele não é tão profundo quanto o psicólogo, né? O coaching, ele trata do momento atual da pessoa, de como ela está hoje e como ela vai ficar depois, qual o estado que ela vai chegar depois disso. Quais são os planos que a pessoa tem, né? Qual é o pensamento estratégico mais prática do que a terapia. A terapia ela fica por anos, a pessoa ela chega com um problema, ela trata aquele problema, vai se aprofundando, vai se conhecendo ainda mais. E ela pode ficar por anos e anos fazendo terapia. O coaching não. O coaching ele tem uma proposta mais ágil, mais eficaz. Então, em 12 sessões, geralmente de 10 a 12 sessões, você consegue trabalhar as questões que você está tendo hoje e já trabalhar também para alcançar uma motivação, para alcançar o estado que você deseja. Que exemplo que eu posso trazer de São Paulo? Eu tive um caso de um cliente que me buscou em São Paulo, na época que teve a crise, que se agravou um pouco mais, que faz 1 ano e meio mais ou menos. Essa pessoa estava desempregada faziam 2 anos. 2 anos buscando emprego, 2 anos correndo atrás e nada. Chegou num ponto que ele estava num estado de depressão, chegando num estado de depressão alto, uma tristeza tão profunda, que ele não sabia mais o que fazer. Ele estava pensando em suicídio, ele estava pensando em largar da esposa, ele estava pensando em deixar a filha. E daí, eu trabalhei na escola que eu fiz a formação, que foi a SEAL Coaching, que é a Sociedade Internacional de Liderança e Coaching, e eu trabalhei lá por um tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer esse cliente deles lá. Só que eles estavam oferecendo para ele a formação em coaching. E daí, conversando com ele, fazendo a sessão, eu descobri que ele não precisava de uma formação, ele precisava de um acompanhamento, que seria a sessão individual, né? Que o coaching ele tem essas 2 vertentes. Eu posso trabalhar no coaching no individual, eu posso trabalhar no coaching no coletivo, que são os cursos, são as palestras, que é mais... você consegue tratar o seu pessoal dentro do coletivo, trocando ideias, inteirando com as pessoas. Conhecendo a experiência de outras pessoas. Isso. Também. E daí você é legal porque você vai não só conhecer o seu estado atual, você vai conhecer o estado das outras pessoas e vai buscar apoio e motivação junto com as outras pessoas. Você cresce em conjunto.
né? Que é o que a gente hoje não tem muito tempo. Quem trabalha muito, aqui no Nordeste ainda as pessoas elas conseguem ter essa interação. Lá em São Paulo já não, lá é tanta correria que as pessoas elas não conseguem conviver. É muito difícil isso. E mesmo aqui hoje no Nordeste, eu vejo que as pessoas têm esse tempo, mas só que não é uma convivência de qualidade, né? Onde as pessoas elas consigam conviver numa interação, onde elas consigam se ajudar. Né? As pessoas juntam muito para ir tomar uma cervejinha no bar, e a gente sabe que na mesa do bar rola esse tipo de conversa, de saber, o que você está passando? Aconteceu tal coisa em casa, meu filho está passando por tal situação e eu não sei como ajudar. Mas não é aquela coisa ainda de uma forma mais qualitativa. O contato mesmo, né? A gente Sim. pode até colocar aqui como um exemplo, né? Hoje as pessoas vivem no mundo virtual, nas redes sociais, né? Se afastam muito das pessoas da própria casa. Às vezes você não tem aquele contato físico, não sabe o que é um abraço, né? Às vezes está em casa, chega estressado, você apenas quer um abraço, né? Um cuidado, e por não ter isso, você acaba caindo num processo de depressão, né? E aí que entra o profissional para ouvir e também para motivar essa pessoa. Sim, isso mesmo. Justamente o seria isso, então, seria né? Aquela pessoa que motiva outras pessoas. Que motiva outras pessoas, que faz com que outras pessoas se transformem, se encontrem. É até uma coisa que eu tinha falado em umas entrevistas que eu dei em algumas rádios, inclusive aqui na Rádio Pajô. Cada pessoa é um universo a ser descoberto, né? Às vezes a gente não sabe a capacidade que existe dentro da gente, o potencial Nem que nós tem dentro mesmos da nos gente. conhecemos, Sim, né? nós não Esse nos universo conhecemos. que é o interior da gente. Às vezes a gente está tão focado, tão preocupado com o outro, a gente esquece da gente. Verdade. Né? O cuidado que você tem que ter com você mesmo. Então o coach é isso também, ele é autoconhecimento, ele é redescoberta, ele é aprofundamento em si, você vai se conhecer. Só que o coach ele é estilo de vida, né? Ele é diferente da terapia com o psicólogo. O coaching ele é terapêutico. Por quê? Porque se eu adotar ele como estilo de vida, eu vou me redescobrir todos os dias. Todos os dias, todo momento eu vou dar um passo de cada vez, e nesse passo eu vou me redescobrindo e vou crescendo e ampliando mais a minha forma de ser. Eu preciso adotar isso como estilo de vida. Eu preciso entender que não é julgando o outro e me julgando que eu vou chegar em algum lugar, né? Eu preciso compreender, eu preciso ter uma escuta ativa, fazer as perguntas para mim mesmo e para o outro. A partir do momento que eu consigo me descobrir, a partir daí que eu vou conseguir ter apoio para poder dar auxílio para o outro. E é aí que surgem os novos profissionais de coach, que são os coaches, né? Tem essa divisão também, essa diferença de nomenclaturas. Tem o coaching, que é o processo de descoberta, é o processo de transformação, onde eu saio do meu estado atual e vou para o estado desejado. Esse é o processo que é conhecido como coaching. Tem o coach, que é o profissional que vai organizar esse processo e vai fazer com que a pessoa vai estar do lado da pessoa. E tem o coachee, que é o cliente, que busca essas técnicas, esse profissional para poder chegar, para poder ter esse processo de descoberta. Então, é importante você estar encontrando dificuldades. Por exemplo, a gente falou aqui da questão das redes sociais. É muito mais fácil eu desabafar até com uma pessoa desconhecida, que acontece muito isso, né? Sim. As pessoas acabam colocando muito sobre a vida, sobre os problemas em determinadas redes sociais, né? Debatendo com outras pessoas que não conhecem, do que sentar olhando olho no olho de alguém, de um profissional ou de um parente, seja quem for, do marido, do namorado, e desabafar, né? Contar essas histórias. As pessoas não costumam fazer muito isso, né? Por vergonha ou porque é tímido, não consegue expor os problemas. E a partir dessa técnica pode melhorar também essa questão? Com certeza. Na internet hoje, se você entrar no Facebook, você vai perceber que tem muitos grupos de apoio. Tem grupo de apoio à depressão, tem grupo de apoio a problemas, a paz, tem grupo de apoio à família, tem grupo de apoio LGBT, tem grupo de apoio a negros, tem grupo de apoio para tudo. No Facebook você encontra tudo isso. Só que são grupos de apoio onde você não vai ter um profissional que vai estar lá podendo orientar. Então você muitas vezes acaba saindo desse grupo porque você não consegue lidar com aquilo. É diferente de você estar com uma escuta de um profissional. As pessoas que me procuram hoje, elas procuram com o intuito de não só apenas se descobrir. Elas veem um universo para mim onde você tem que destrinchar ele passo a passo.
E daí você começa com a parte de descoberta da pessoa saber o que ela precisa, porque às vezes ela vem procurar e nem ela sabe o que ela precisa. Você vai num grupo de internet hoje, nem você sabe do que você precisa. E você acaba abandonando esses grupos. Hoje, nessa situação atual que a gente se encontra, tem muitas questões que muita gente acabou deixando de ter amizade, problemas em casa por causa de política, gente. É verdade. Né? Por questões pessoais, você não sabe, as pessoas não conseguem se situar e se encontrar. E o profissional do coach, ele ajuda nisso também. Né? Eu estava comentando com o Eduardo, que ele me ajuda muito hoje na parte aqui no Nordeste, ele é meu assessor. E eu estava comentando com ele em relação a como aqui tem muitos casos da pessoa se matar, né? E lá, mesmo em São Paulo, com todas as dificuldades que tem, eu não escutava tanto. Aqui eu escuto muito. Desde quando a gente chegou aqui, que foi no final de setembro, até hoje, só em Carnaíba eu acho que eu já ouvi uns 4 casos de suicídio. Né? Justamente por causa disso, as pessoas elas levam muito pro lado aqui espiritual, religioso, né? Porque ela se suicidou porque desculpa, mas o diabo que estava tentando. E muitas vezes não é. Né? Uma pessoa com pouca fé, as pessoas usam muito isso. Sim, e não é isso. A pessoa ela se suicidou porque ela estava querendo. Talvez os problemas que estavam em torno dela eram tão grandes, ela não sabia lidar com aquilo, e às vezes ela fez isso para fugir desses problemas. E não porque o diabo estava tentando, porque tinha pouca fé. Às vezes essa pessoa tem muito mais fé do que eu e você e qualquer pessoa que está ouvindo aqui no momento junto. Só que por causa de não ter apoio familiar, e às vezes ela vai conversar... Por falta de diálogo mesmo, né? De uma às vezes conversa. ela vai conversar com um amigo, com a vizinha, e acabou ouvindo isso. Né? Tem a fé, e daí a pessoa vai... Não é isso que ela está buscando para aquele momento. Às vezes ela só quer ser ouvida. Ela quer chegar e ser ouvida, ela quer que alguém ouça, e não que alguém fique simplesmente podando ela. Ou julgando pelo que está passando, né? Julgando. E eu como profissional, eu tô lá para isso também, né? A briga entre o psicólogo e o coach é justamente essa, às vezes se confunde muito. Tem muito coach que se forma e acha que é melhor do que o psicólogo, mas na verdade são duas profissões que se encontram muito e que podem auxiliar e ajudar muito as pessoas se trabalhadas em conjunto. Né? O psicólogo ele vai trabalhar do passado até o presente, do que aconteceu em momentos e desde quando a pessoa nasceu até o momento atual. Então ele vai trazer muito essas questões mais aprofundadas. O coach ele trabalha do presente para o futuro. O que está acontecendo? Motivando a pessoa a continuar firme, a não desistir. Isso. A superar, coisa, superação até mesmo. A resiliência, que é o foco que eu gosto muito de dar nas minhas sessões, que a resiliência é justamente isso, é aprender com o que está acontecendo de problema agora e usar esse aprendizado para você continuar indo além. São oportunidades, né? Que nem eu falei para você, eu vim para cá pro Nordeste, é bem diferente de São Paulo, todo mundo pergunta, nossa, por que você saiu de lá para vir aqui? Né? Além de eu ter conhecido a pessoa que me trouxe para cá, né, que a gente tem um relacionamento hoje, eu não vim só por isso, né? Eu vim também porque eu vi como um mundo de oportunidades, ainda mais porque eu faço hoje com o desenvolvimento humano. Aqui é um lugar de muita oportunidade por conta disso. Então eu vim explorar essas oportunidades, eu vim trazer para cá essa questão do coach, do desenvolvimento humano, que não é tão abordado, né? Embora tenha os profissionais, o trabalho é feito de uma forma que poderia ser um pouco mais ampla, né? Mais conjunta. Tem profissionais que não conseguem trabalhar muito essa questão da multidisciplinaridade. O ser humano ele é multidisciplinar. A gente não consegue ver um ser humano só pelo comportamento, só pela motivação ou só pelo que autodescoberta. É um todo. Eu preciso de tudo isso ao mesmo tempo, né? É verdade, faz todo sentido. Chegou uma mensagem aqui, vamos ouvir se tem a ver aqui com o nosso papo, com a nossa conversa. Boa tarde, Michelle. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu tenho uma filha de 17 anos que tudo dela é estressar. Então, a pessoa fala perto dela, ela fica estressada. Ela tem aquele problema também de se cortar. Aí, tudo dela, ela disse que vai ficar na frente de um carro, vai pular da ponte, essas coisas. Aí, eu queria ver se você me dá uma resposta aí. Obrigada. É uma situação delicada, né, nesse caso. Sim, é uma situação muito Essa delicada. técnica pode também tratar adolescentes, né? Motivar adolescentes a coisas saudáveis. Pode, mas assim como a terapia ou qualquer outra técnica dentro do desenvolvimento humano, é necessário que a pessoa ela queira ser ajudada. Né? Às vezes o adolescente tem muito essa questão de persecutória.
tudo no mundo vem para poder não me ajudar, na verdade. Né? O adolescente ele pensa muito isso. É um momento bem confuso, né? Eu tô passando de um processo, sim, né? Da adolescência para a fase adulta. Sim, eu tô passando, eu não sei o que eu sou. Eu tô me descobrindo, é isso que acontece na adolescência. Eu não sei, eu não sou mais a criança que eu era antes, mas ao mesmo tempo eu não sou adulto também. Né? É um conflito muito grande. E a adolescência ela é permeada por esses conflitos. Muitas vezes eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu estou passando agora. E o coach ele pode ajudar nesse sentido, de ajudar o adolescente ele se encontrar. No caso dessa mãe que mandou essa pergunta, eu acredito eu não conheço muito essa adolescente, mas comparando ela com os casos que eu já atendi, com as palestras que eu já dei em escolas, é muito provável que essa adolescente ela esteja passando por um momento onde ela não consegue se compreender e por isso que ela fica nesse estresse tão grande, porque o estresse não é com a mãe, não é com o pai, com os irmãos, com a família, com os amigos, é com ela mesma. E muitas vezes ela não sabe como lidar com esse estresse, e esse estresse ele precisa ir para algum lugar. Ela está tendo o comportamento de se cortar. É uma forma de... Ela se corta, mas ela não se corta para se matar. Eu atendi alguns casos assim em terapia como psicólogo, né, quando eu estava na faculdade. E coincidentemente, dos casos que eu atendi era uma adolescente que ela se cortava mesmo, ela tinha uns 14 anos. Ela estava com conflitos internos enormes e ainda para ajudar tio padrasto que por algum motivo podia estar abusando dela dentro da casa, pelo que ela me falava, né? E a gente precisa entender o que está acontecendo no universo dessa pessoa, né, que está passando por isso ali. Que foi essa pergunta que essa mãe mandou. Precisa entender o que está acontecendo no momento conversar atual. Com ela, né? O diálogo é importante demais. Sim, mas não de uma forma que eu coloque mais fogo nessa raiva, nesse ódio que ela está passando. Se ela procurar um profissional... Sim, se ela procurar um profissional para que essa adolescente seja ouvida e também para que a mãe seja ouvida, né? Porque às vezes os pais eles não sabem como lidar com essa situação também. E aí daí acaba entrando numa briga. Ao invés de ser um momento onde a família possa conseguir dar apoio, ela tenta dar apoio, mas não consegue. Daí a mãe fica frustrada porque não consegue, a filha fica frustrada porque ela agride a mãe, agride o pai, mas depois também se arrepende, não sabe como pedir desculpas, e daí acaba agravando um pouco mais a situação. Então uma situação complexo bem mesmo, complexa. Né? Tem mais uma mensagem chegando aqui, vamos ouvir se tem a ver com a entrevista. Boa tarde, Michele. Aqui é Maria Madalena. Eu queria saber do doutor. Eu tenho muito estresse, sou muito estressada. Tudo que eu vou fazer tem que ser na hora certa. Se eu não fizer naquela hora, não faço mais. Isso faz parte de quê? Pergunta para ele, por favor. Ser um processo de ansiedade que ela está passando. Trata a ansiedade também. É possível você diminuir o nível de ansiedade por você estar passando por algum problema, estresse, rotina? Sim, é possível porque às vezes as pessoas elas se estressam porque elas colocam rotina, só que elas colocam uma meta onde não é possível ser alcançada. O coach ele trabalha muito com o que é possível nesse momento. Eu tenho que viver o hoje, eu não posso pensar no que vai acontecer amanhã. Sim. O processo de ansiedade é isso, é você antecipar o futuro sem saber o que vai acontecer. Você se preocupa tanto com o que vai acontecer futuramente, você não dá atenção para o que está acontecendo agora. E o coach ele traz muita pessoa para o aqui ou agora. Então o que pode estar acontecendo com você, né, que mandou essa mensagem, essa pergunta para mim. Você está num momento onde você mesmo disse que você é muito estressada porque precisa tudo no momento para agora, você precisa tudo pro ontem, que as coisas aconteçam. E você se planeja dar tanta energia pro futuro, com as coisas que vão acontecer, com o que pode estar, com as dificuldades que você vai ter, e você não se preocupa com como você vai alcançar agora. E isso pode estar te ocasionando esses momentos de raiva também, isso vai aumentando. Então eu te oriento a procurar um profissional, seja ele coach na região, se tiver algum que possa te ajudar, e psicólogo também, para que você tenha auxílio das duas formas, né? A gente trabalha muito com a desconstrução de crenças no coach, que são as crenças que limitam as pessoas. E essas crenças, elas também podem ser construídas no passado. Às vezes você ouve tanto que, mas vai logo, você tem que fazer isso logo, você tem que fazer isso agora. E daí a pessoa vai alimentando esse momento de ansiedade pro resto da vida. E essa ansiedade acaba acompanhando ela até ela conseguir se desfazer dela. A gente tem que aprender a conviver com as emoções. Né? Acaba Muitas vezes
traz outros problemas, né, de saúde, justamente por esse nível de ansiedade tão alto, Sim. tão grande. Com certeza. É como eu disse pra você, e no caso da pergunta da mãe, da menina, ela precisa... A gente tem que extravasar as emoções de alguma forma. E às vezes a gente não sabe como, e isso pode virar uma doença. Né? Às vezes o estresse ele pode ocasionar manchas, ele pode ocasionar feridas no corpo. Né? A ansiedade ela pode fazer com que você não durma, com que você fique constantemente estressado, porque se você não descansa, o seu estresse ele vai aumentar, com certeza. E isso pode te levar para outros tipos de dependência. E aí não é só alcoólica ou só droga, se a gente foca muito nisso. Mas às vezes a pessoa ela pode acabar criando questões de... E o estresse também é o vício, né? Querendo ou não. Por mais polêmico que seja um tabu tratar isso hoje na sociedade, o estresse ele é um vício. Assim como a tristeza também é um vício. Eu me alimento daquelas emoções que estão me rondando, e se alimentar dessas emoções acaba sendo uma forma de se viciar nelas. Então eu posso alimentar a tristeza, e muitas, não estou dizendo que é o caso de todos, que fique bem claro, cada pessoa é uma pessoa, cada universo é um universo. Mas existem casos e pessoas que podem se alimentar dessa tristeza profunda, por exemplo. Tem um filme que se chama Divertidamente, que eu aconselho até para os ouvintes poderem assistir, quem não assistiu. Que ele ilustra de uma forma mais didática e mais criativa, mais pro lado das emoções, voltado para a criança e para o desenvolvimento. E lá você aprende a entender o que são as emoções e como elas agem na sua mente, no seu ser. Né? É muito importante que a gente saiba nomear quais emoções que a gente está sentindo agora, o que são essas emoções, como elas agem em mim, e eu consiga trabalhar isso para que eu consiga me desenvolver como pessoa e como profissional também. Tem mais um ouvinte participando aqui pelo Zap, diga. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Tiago, né? Isso. Michele, eu gostaria que você perguntasse a Tiago, que é auxiliador da agente de saúde, se o Gold, né, trabalha distúrbio alimentar, porque hoje o que a gente está mais vendo, assim como agente de saúde, é alguns adolescentes, né, sem querer se alimentar, com medo mesmo de engordar, né? Assim, hoje o modelo de sociedade é que a pessoa tem que ser magra. Aí as pessoas colocaram isso na cabeça, né? E a maioria dos adolescentes estão com esse problema, com esse distúrbio, que na verdade eu acredito que seja um distúrbio. Se o Gold, né? Gold é até um nome meio complicado, trata também, né? Porque eu acho que isso é uma questão também de saúde. Obrigada e boa tarde a vocês. O que é que você diz, Tiago, sobre essa questão? Oi, auxiliadora, boa tarde. O coach ele trabalha assim, ele trabalha muito a questão da autoimagem e da autoaceitação, tá? Existem algumas ferramentas que a gente utiliza em coaching que servem para ampliar, né, para que as pessoas elas consigam entender isso. A gente trabalha muito a questão de pontos fortes e pontos fracos, a questão de aceitação, né? Do seu próprio corpo, né? Sim, Como ele é. do seu próprio corpo, das coisas que passam na sua cabeça. E sim, infelizmente, isso é uma crença limitante. A gente se limita pelos padrões que a sociedade impõe pra gente. Então, muitas vezes você não sai de casa por vergonha do seu próprio corpo. E eu pergunto aí pros ouvintes, né? O que é um padrão? Né? Eu sei que é um quadro de perguntas e respostas que eu tenho que responder, mas eu pergunto para que vocês reflitam. O que é o padrão? Né? O que é esse padrão de beleza? Da onde ele vem? Por que tem que ser esse padrão? Por que eu não posso ser belo e ser gordinho? Por que eu não posso ser belo e ser negro? Por que eu não posso ser belo e ser branco? Existe Magrinho, beleza em né? tudo, sim. A beleza está em todo lugar. A beleza está nos olhos de quem vê, né? E para que as pessoas me vejam como belo, eu preciso me aceitar e ver a beleza que existe em mim. Uma pessoa que ela tá muito nessa questão de distúrbio e querendo emagrecer, deixa de comer, ela tá se julgando, então ela não se acha bela. Onde está a autoestima dessa pessoa? Né? Eu preciso pensar na questão da autoestima. O que é beleza pra mim, primeiro? E por que eu não posso me aceitar como eu sou exatamente? Essa pessoa bonita e perfeita do jeito que eu sou. Né? Todos nós passamos por esse momento, né? Não são só os adolescentes, e tem gente que permanece. Né? E eu já passei por isso. Eu não te conheço ainda na questão mais pessoal, mas acredito que você também passe por isso. Os ouvintes todos já passaram.
né? A gente chega um momento da vida que a gente se julga muito pelo que é. Por que eu sou assim? Por que Deus me fez desse jeito? Por que eu tenho que ser gordinho? Por que eu tenho que ser estranho? Né? Eu cresci a minha vida toda, eu sou negro, e eu cresci a minha vida toda ouvindo das pessoas de dentro das escolas que eu era feio. Eu fui muito negado e muito criticado por conta disso. Isso é uma coisa que eu nasci assim, eu não tenho como modificar isso em mim. Então eu tive que aceitar essa beleza e óbvio que passou por um bom tempo. Eu não era psicólogo na época, não era coach, então eu não tinha essa visão que eu tinha hoje. Então eu passei por todos os sofrimentos que os ouvintes passam também, até chegar nesse momento. Eu comecei a estudar o desenvolvimento humano e a pessoa em 2010. Então eu passei por muitas situações e por um bom bocado até chegar nesse momento. Então eu entendo muito e eu sinto um pouco de cada pessoa que tem isso, né? Como lidar com a autoestima. Enfrenta nesse Sim. problema diariamente. Tem a ouvinte mandando mais um áudio, vamos lá. Michele, boa tarde, Angélica. Michele, eu queria que você perguntasse aí o doutor. Eu tenho um sobrinho que ele é muito ansioso. Quando ele tá assim, qualquer emoçãozinha, ele fica andando para frente e para trás, andando e batendo palma, e andando e batendo palma. O que pode ser isso? Perguntar ao doutor, por favor? Angélica, obrigada. Pode falar, Tiago. Olha, nesse caso, se ele tá fazendo esses comportamentos assim de ficar andando e batendo palma, pode ser, eu não conheço ele, então eu teria que ver e analisar de uma forma mais aprofundada, mas pode ser que seja um transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo. E daí o coach ele já não trata isso, tá? O coach ele se limita à questão do momento do aqui e do agora e de como que eu vou fazer o planejamento estratégico da minha vida para chegar até esse momento, o que eu desejo. Trabalha muito com sonhos, com realizações, com metas. Essa questão do transtorno obsessivo compulsivo, se for isso, né, que daí tem que ser analisado por um profissional, aí já tem mais a ver com a questão do psicológico, que aí entra o tratamento e acompanhamento por psicólogo. Os dois em conjuntos podem sim ter benefícios. Eu estou dizendo que o coach ele limita, ele vai ajudar o psicólogo a desenvolver mais para que a criança saia desse quadro. Porque daí entra a questão de modificação do comportamento, entra a questão de pensar o aqui e o agora. Isso entra também na questão do compulsivo. E essa criança, ela tá tendo esses distúrbios, né? Acaba batendo palma, andando pra lá e pra cá, pra diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. Então, o coach, ele pode ajudar junto com o terapeuta, com o psicólogo, a como desenvolver essa criança e como ajudar o pai, né? E a mãe dessa criança para que ela possa ser aceita de uma forma diferente. Tem a pergunta agora do Daniel Marcos. Fala, Daniel. Boa tarde, Michele, e boa tarde aí ao médico. Michele, eu queria saber do médico aí porque assim, eu tenho muito insônia. Tem vezes à noite que eu não consigo dormir. Aí eu queria saber dele se tem tratamentos. Isso pode ser um período de ansiedade. Às vezes a gente fica tão ansioso com as coisas que a gente planeja, né? Que é aquela questão que a gente estava conversando de viver o futuro, né? Sim. E muitas vezes a gente acaba deixando de dormir. Enquanto eu tava ali, isso me fez lembrar muito enquanto eu tava ali aguardando na sala junto com o Eduardo, meu assessor, pra vir aqui pra sessão, e ele falou: Thiago, você tá ansioso? Eu falei: não, eu não estou ansioso. Eu estou no meu momento, mas você tá ansioso. Porque você tá se chacoalhando. Espera, né, então? Você tá se chacoalhando, você tá me perguntando o tempo todo o que eu tô sentindo. Eu tô tranquilo comigo, eu tô tranquilo com esse momento, né? E às vezes a gente precisa buscar essa tranquilidade interior. E a gente acaba, nesse processo, deixando essa tranquilidade de lado e acaba focando muito no que é negativo. E é interessante como o nosso corpo fala, né? Se eu tô ansiosa, o meu corpo fala. Ele diz isso, né? Sim. E as pessoas que estão à minha volta vão perceber que eu tô ansiosa. E muitas vezes eu não percebo. E muitas vezes a pessoa não E daí a percebe. pessoa só vai perceber nesses momentos, onde ela precisa descansar, onde ela precisa repousar e não consegue. Porque daí o cérebro ele liga e ele fica naquele ciclo E da nossa conversa. Mas me fala aí, você está atendendo em Carnaíba, em algum outro município? Como é que faz para te localizar? Inclusive chegou aqui, o pessoal está mandando ainda mensagem